Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Pedindo pra vocês aqueles pedidos protocolares, né? Deixa o seu like, que é muito importante, né? Aquela curtida e também de se inscrever. O amigo rubro-negro que ainda não tá inscrito aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. A gente vai falando aqui, debatendo as notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Então aperta aí o inscrever-se, obrigado pela força. E falando em força, muito obrigado aos membros e aos novos membros por acreditarem, confiarem nessa ajuda direta aqui com o nosso canal. Muito obrigado por essa força de vocês. Bom, galera, amanhã, 9h10 no Maracanã, estaremos lá no Maracanã acompanhando a partida. O Flamengo faz o jogo de ida na semifinal do Campeonato Estadual contra o Vasco da Gama. Temos aqui já, para variar, temos aqui a escalação, né? A provável escalação do Flamengo. Vamos debater um pouquinho aqui sobre ela e deixar o seu convite que 8h15, então, lá no Maracanã, começa a nossa live pré-jogo. Você acompanha com a gente depois. A gente faz o nosso pós-jogo também lá direto no Maraca. Então, anota aí na sua agenda os compromissos, né? Para você acompanhar aqui o nosso canal. Tamo junto. Bom, esse assunto a gente pode até demandar num outro vídeo, porque acaba demandando um tempo, sobre a questão, né, dessa divulgação da escalação com muita antecedência. Natural que há o interesse de alguém dentro do Flamengo para que essa escalação seja divulgada, mesmo com muita antecedência. E naturalmente a gente tem observado que há o interesse de dentro do Flamengo para que não seja descoberto, né? Quem é? Então só é a gente pensar se há o interesse para não ser descoberto, de quem seria esse interesse, a gente vai montando as peças e vai começando a descartar algumas possibilidades e vai surgindo outras. Vai se sustentando, né? Algumas delas, depois a gente fala sobre isso e tal, mas de fato, né? Que a escalação acaba sendo divulgada, né? Aí fica muito fácil para não ter aquela imprevisibilidade. O Flamengo que vai a campo é com o goleiro Matheus Cunha, 3 defensores, né? 3 zagueiros: Pablo, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Mateuzinho, Vidal, Thiago Maia e Ayrton Lucas, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Lembrando que o Gerson, né, vai cumprindo suspensão e ele está fora. Bom, vamos passar por alguns aspectos sobre esse Flamengo que, na minha opinião, tem algumas questões aqui. Um outro ponto muito importante. Você que tem acompanhado aqui o nosso canal, já acompanha há algum tempo, eu acho que você não cai de surpresa. Qualquer dirigente do Flamengo, conselheiro do Flamengo, né, que faz parte daquele conselhinho que acaba diretamente influenciando algumas decisões, não pode se surpreender com as mexidas do Vitor Pereira. Vitor Pereira cansa de mexer bastante, mexe pra caramba, não há tanta repetição, então aquele cara que tá surpreso dentro desse organograma profissional do Flamengo é porque não estudou, não fez a lição de casa. A gente pode debater ou não as escolhas, mas não pode surpreender com a lógica de bastante mexida. Vamos lá. Matheus Cunha e Santos tem uma dúvida, né, sobre, segundo as informações, já uma dúvida do Vitor Pereira. A dinâmica é um pouco diferente, apesar do Matheus Cunha não ter feito, na minha opinião, tão bom jogo assim com os pés. Ele pode muito mais do que ele apresentou no último jogo contra o Fluminense. Em alguns momentos, até na reposição de bola, pegou mal na bola, só pegou a altura. Não faz tão parte assim dele, teve um momento ruim ali no jogo com os pés. É um goleiro que joga mais com os pés, né? Então tem essa questão. E o Santos não tá vivendo uma boa fase, então tem essa dúvida. Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Pablo. Vamos lá. Fabrício Bruno pelo lado direito. A gente vai falar que talvez ele seja uma peça importante para uma dinâmica que o Flamengo queira ofensiva. Pelo lado esquerdo, a gente vai falar isso um pouquinho mais à frente, porque eu particularmente senti falta, né, sinto a ausência do Cebolinha. A gente vai tratar sobre esse assunto. Então é o Fabrício Bruno com o Rodrigo Caio trabalhando por dentro e com o Pablo pelo lado esquerdo, não sendo o Léo Pereira. E aí me lembrou, porque eu acabo esquecendo, acabei esquecendo. Tem um vídeo que eu fiz lá no Maracanã que é muito engraçado, que vocês estão vendo aí na imagem, ó. Como vocês observam, né, é o Léo Pereira caído ali no lado esquerdo, né, praticamente próximo ali ao centro do campo e tal. Aí ele acaba ficando, né, porque sentiu ali uma suposta lesão. E aí o Fluminense vai trabalhando a bola, cara, isso é muito engraçado. Ele já deu uma gesticulada, né, porque alguém deve ter reclamado lá, gesticulou e tal. Aí o Fluminense vai, tem um passe em profundidade e um chute cruzado. Imediatamente o Vitor Pereira corre, ela vai. E olha eles bravejando junto com o Vitor Pereira. Junto com o Léo Pereira, né? Os Pereiras, a família Pereira. Eu esqueci de trazer isso pra você, cara. A gente faz alguns vídeos e tal lá, pode trazer muito mais curiosidade. Eu esqueci. Foi um dos raros momentos que o Flamengo trouxe um entretenimento nesse segundo tempo. É por causa disso? Não vamos aqui ser levianos, mas tá aí. É o Pablo, tá? Pelo lado esquerdo, depois desse momento aí com o Léo Pereira, que certamente muitas pessoas não viram por causa da transmissão, né? Acompanhando pela transmissão não dá pra ver tudo, obviamente. Então, é o Pablo pelo lado esquerdo. Lado direito é o Mateuzinho e lado esquerdo o Ayrton Lucas. Vamos lá, daqui a pouco a gente fala sobre essa questão do Ayrton Lucas. Meio de campo com o Thiago Maia e com o Vidal. Mais à frente, zero novidade. Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Vamos lá, a grande condição aqui, que eu inclusive
falei, né, e passei pelo Fabrício Bruno, é o seguinte. O Vasco, como vocês podem ver na imagem, esses círculos amarelos são os defensores da última linha e o círculo vermelho são os meio-campistas, né? Ali a trinca de volantes, esse tripé. O Vasco trabalha com 3 jogadores no meio de campo. Então, em alguns momentos, ficam esses espaços vazios, né? Esses espaços que não são espaços de ultrapassagem. Ayrton Lucas, ele apoia pelo lado esquerdo, né? A função dele de atacar pelo lado esquerdo é muito diferente da função do Everton Cebolinha de atacar pelo lado esquerdo. O Ayrton Lucas é um cara de muita ultrapassagem, de aproveitar o corredor, e o Everton Cebolinha já trabalha mais em espaços curtos, né? Já tem aquele drible. São jogadores bem diferentes. Então, para essa função, como o Vasco trabalha com 3 jogadores e abre o espaço, você posicionar, como em alguns momentos fica, parado o Everton Cebolinha, ele vai receber essa bola na inversão, no mesmo sentido do Ayrton Lucas, e ele tem a questão, né, já tem mais domínio e tal, consegue sair jogadas, né, o drible, inclusive o belíssimo gol que ele faz, acaba comprovando isso. É uma jogada que, se tiver um pouco mais de cadência, ele desenvolve melhor do que o Ayrton Lucas. Os dois precisam dessa bola invertida muito bem encontrada, só que o Ayrton Lucas precisa de atacar mais o espaço, porque é mais uma corrida de linha de fundo. O Everton Cebolinha, ele já tem mais a cadência do jogo do drible curto. Então, se vamos chamar, né, essa temporização for elevada, for acima, o Flamengo não conseguir fazer com tanta agilidade, o Everton Cebolinha sai dessa condição melhor do que o Ayrton Lucas. Porque o Ayrton, né, é mais a projeção do espaço. Então o Flamengo deve e precisa aproveitar esses 3 jogadores quando não tem tanta recomposição, envolvendo o lado esquerdo, né, galera? Ali é o PEC, né? Não fazendo tanta essa recomposição, há uma sobrecarga e o Flamengo precisa explorar, então, esses 2 espaços. Por isso que eu acho que o Everton Cebolinha poderia ser muito importante para alargar esse campo. Uma outra condição tática que chama a minha atenção sobre esse time, uma vez que não houve, que na minha opinião poderia ser muito proveitoso para o Flamengo, era pegar a base da linha tática que passaram por alguns jogadores do último jogo contra o Fluminense, compactação, né, aquilo tudo que a gente já falou, as linhas bem próximas, o que nada garante com esse time aqui por causa do trio, Pedro, Arrascaeta e Gabigol. Se os 3 cumprirem com as suas funções sem bola, cobrindo sempre a bola, a gente falou sobre esse vídeo, falando sobre o Rodrigo Caio, então o cara já tá inteirado sobre essa questão da cobertura da bola, ótimo, facilita a compactação do time, compactação essa que foi positivo, né, na última partida. Agora, se eles não cobrirem, se vir cara, é muito desgastante, aquele negócio, Arrascaeta, dá aquela trotadinha, o Pedro dá aquela trotadinha, ou o Gabigol dando aquele pique, em aspas, burro em alguns momentos, porque é um desperdício de energia, porque é necessário que todo mundo cumpra com esse dever de cobertura de bola, aí a gente não vai ver o Flamengo tão compacto, aí seria uma regressão. Aí já seria uma regressão. Então, o Vitor Pereira, ele precisa, obviamente, mostrar trabalho, ele precisa mostrar desempenho, por consequência, precisa de resultado, e também precisa de resultado, independentemente se vem com desempenho ou não, mas o Flamengo descompactado contra esse jogo, nesse jogo de ida, seria, na minha opinião, um regresso de um ponto de partida que já foi visto, já tem como uma referência. Todo mundo cobrindo a bola, a defesa com o Rodrigo Caio, que é excelente nessa questão, como a gente trouxe, espreme. Então, acaba sufocando o meio de campo do adversário, no caso, o meio de campo do Vasco. O Flamengo muito espaçado, com muito campo para correr, com o Thiago Maia, com o Vidal, seria um passo atrás. Então, vamos observar esse jogo entre algumas escolhas do Vitor Pereira que não pode surpreender quem contratou. Quem contratou tem a obrigatoriedade de entender a cabeça, a mentalidade, a ideia do profissional contratado. Então, não pode surpreender. Um forte abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um grande abraço, tchau, tchau.